Fala pessoal, a gente está de volta com Na Mira do Amor e a gente vai entrevistar hoje a Cristiane Luna, ela que é psicóloga, para falar sobre um tema complicado, mas que infelizmente às vezes a vida acaba colocando de frente ali da gente, que é o luto no amor. Quando você perde não só um namorado, ou um marido, ou uma esposa, mas às vezes até quando você perde alguém que você ama muito, como um amigo, como um familiar. E sobre tudo isso, a gente vai bater esse papo com ela. Cristiane, prazer em estar te recebendo aqui. Muito obrigado por estar vindo aqui no programa conversar com a gente, viu? Não, o prazer é meu poder falar de uma temática como essa. Até porque eu sempre falo que é impossível a gente falar de luto sem falar de amor, né? Porque o luto, ele é um rompimento de um vínculo significativo. E quanto maior a dor que existe com esse vínculo significativo, maior é o amor que existe ali, né? E aí eu sempre penso isso até mesmo no meu processo de luto, porque eu também vivo um processo como esse. Quando a dor da saudade grita, quando a saudade aperta no meu peito, eu sempre olho para dentro de mim e digo assim, é o amor que está gritando, né? É o amor que está falando, é a saudade que eu tenho, né, dos meus entes queridos que partiram e que hoje fazem muita falta, né? Estão hoje ausentes desse mundo terreno, mas estão presentes aqui dentro, né? Então, quando a gente fala de luto, a gente fala de todo o vínculo significativo que é rompido, né? Não necessariamente de marido e mulher, não necessariamente de mãe e filho, né? Mas a gente fala também de um amigo, como você mesmo citou, né? De uma tia muito querida, de um primo muito querido, né? De pessoas que, de alguma forma, fizeram parte da nossa vida e acrescentaram bastante com o amor que elas depositaram, né, na nossa vida. Sim. E, mais uma vez aqui comigo, Luciano, depois dessa apresentação aí cirúrgica, eu acho que falou tudo logo no primeiro minuto, né? Já. Ela chegou com tudo aqui no programa. Ela já... Luciano, já aconteceu contigo? A gente, como você falou, né? A gente está falando de luto de uma forma geral, né? Sim. Talvez, eu vou falar como leigo, talvez você viva o luto realmente quando você tem amor. Mesmo que seja parente, mesmo que seja um conhecido, mas se não existe esse amor, você acaba não tendo um luto de verdade. Eu digo isso assim, é um ponto de vista de quem é leigo, porque o que eu mais sinto falta, né, vamos dizer assim, são os meus avós, né? Até porque eu falo por experiência própria, assim, eu não tive um bom pai. E tudo que eu sei como homem, tudo que me formou como homem foi através do meu avô materno, né, de um tio meu que também já se foi, e das minhas duas avós que, mesmo sendo mulheres, alguém pode dizer assim, mas pô, como é que você aprendeu? Aprendi. Eu aprendi que eu deveria cozinhar, eu aprendi que eu deveria ser empático, eu aprendi que eu deveria ser educado, eu aprendi a me colocar sempre no lugar do outro e fazer só aquilo que queriam que eu fizesse comigo, que fizessem comigo. Então, assim, eu sinto esse vazio deles, né? Mas como você falou, você sente que eles estão, vamos dizer assim, meio que presentes dentro de mim, porque a cada situação que me faz remeter ao que eu aprendi com eles, vem um amor. Sim. Né? Vem um luto, mas vem a certeza de que eu amei eles. Né? Então isso é uma coisa nossa, né? Mas para isso, eu volto a dizer, você precisa ter amor de verdade. Sim, e é o que fica, né? Exato. Na verdade, quando a gente passa por uma perda tão significativa, quando a gente ama muito alguém e essa pessoa se vai, acho que o questionamento que a gente acaba fazendo sem querer é o que a gente faz com esse amor que fica, isso, né? Com esse amor que dilacera, mas ficou, tá aqui dentro, né? E a resposta é a gente transborda, né? A gente transborda isso para outras pessoas, a gente transborda através do legado que ficou. Sim. Que ficou, né? Então, assim, você fala de uma maneira assim, maravilhosa do legado que seus avós deixaram na sua vida. Sim. Mas eu posso olhar para o legado que o meu pai deixou, que a minha mãe deixou, né? As memórias afetivas que foram geradas, né, ali com eles, coisas assim que você está caminhando na rua e vem um gatilho
de uma memória afetiva, de uma memória gostosa, de um legado que foi deixado, né? Então, assim, a saudade que a gente sente dessas pessoas que passaram pela nossa vida é o que fica, né, dentro de nós. E ela fica através desse legado também, do que a gente aprendeu com essas pessoas, do amor que ficou, mas que de alguma forma a gente deixa transbordar através desse legado, né? Inclusive, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que você passou por esse processo, né? Acabou perdendo o marido. Como foi que isso aconteceu? A gente pode saber um pouco mais sobre isso? Então, né, na verdade, são duas perdas bem significativas, né? Eu já perdi meu pai há 22 anos atrás, e também foi um processo de luto, né, com as suas nuances e detalhes muito específicos de alguém que perde um pai, né? E recentemente eu perdi meu marido, né? Meu marido morreu de uma forma abrupta, né? E realmente eu tenho vivido esse processo de luto, mas eu sempre digo que quando a gente está em dor, em sofrimento, a gente tem que olhar para o amor. Porque é o amor que nos salva do desespero. Esse mesmo amor que está gritando dentro da gente de saudade é o mesmo amor que nos salva, né? E o meu marido, ele morreu de uma forma muito abrupta, foi um processo muito difícil para mim, ainda é um processo difícil, né? Tenho vivido esse processo do luto, que é um processo cheio de altos e baixos, né? Não é um processo linear, como muitos pensam, né? Nossa, com o passar do tempo ela vai estar bem, ou fulano de tal vai estar bem. Não, não é um processo linear. É um processo que é como uma montanha-russa, cheio de oscilações, cheio de altos e baixos, e eu tenho vivido até hoje isso. Como o amor promete ser também, né? Cheio de altos e baixos também. Né? Porque, assim, o luto é o amor que ficou, né, aqui dentro, né? E, assim, é difícil, sim, falar sobre passar por perdas que são significativas, mas a gente aprende a se respeitar nesse processo, né? Como psicóloga, eu trabalho isso com os meus pacientes, que a gente precisa respeitar o nosso processo de luto. A gente precisa ser gentil com o nosso processo. Tem dias que o nosso melhor é 10%. E é só 10% que eu vou dar. Mas tem dias que eu posso dar um pouquinho mais. Tem dias que eu não quero sair de casa, mas tem dias que eu estou disposta a fazer minha atividade física, a ser adulta e fazer aquilo que precisa ser feito, né? E o processo de luto, ele é assim. Ele vai sendo construído. E assim comigo. Eu já trabalhava com pacientes enlutados antes de perder o meu marido, né? E eu sempre trabalhava com eles. Olha, você precisa ser gentil com o seu processo. Você não pode apressar. A gente não apressa o rio, não é verdade? Exatamente. A gente não apressa o rio porque ele corre sozinho. E assim também é com a gente. A gente não pode apressar processos. Seria maravilhoso se eu pudesse pegar um controle remoto. Eu vou passar isso daqui. Essa fase de sofrimento bem que eu vou passar para chegar lá na frente, onde eu já estou mais estável, onde já estou melhor, onde já estou conseguindo seguir com a minha vida. Mas, infelizmente, a realidade nua e crua da vida e do processo de luto é que não dá para apressá-lo. A gente tem que enfrentá-lo, a gente tem que vivê-lo. Só que a gente pode viver com autocompaixão. A gente pode viver esse processo com gentileza, com respeito, né? Sem a gente estar ultrapassando limites que não precisam ser ultrapassados naquele momento. Mas, olha, você falou aí sobre o seu processo, como foi passar por isso, doutora, mas as pessoas, elas já meio que esperam que você tenha uma certa reação, um certo comportamento, melhor dizendo, quando chega o momento do luto, né? Isso é certo? Ou, assim, cada pessoa, ela sente de um jeito diferente? Sim, cada pessoa sente de um jeito diferente, porque o luto é um processo individual, né? Tanto que não existe receita para viver esse processo. O que funciona para mim pode não funcionar para você e nem para ele, né? Então, assim, nós sentimos de uma forma individual e também as emoções que vêm também são individuais. Muitas das vezes a gente espera que o enlutado ele sempre esteja triste e chorando.
né? São as reações e emoções esperadas no processo do luto. Mas o luto ele também pode vir com outras emoções. Ele pode vir com revolta, pode vir com raiva, pode vir com culpa, pode vir com apatia, né? Sim. E também pode vir com momentos de gratidão. Pode vir em alguns momentos até mesmo com alegria, porque luto, ele pode coexistir com alegria. Ele pode coexistir com contentamento. Eu vejo muitos pacientes ou enlutados que me seguem, que às vezes falam, mas eu saí para tal lugar e me senti culpada, é como se eu estivesse desonrando a memória do meu pai, da minha mãe, do meu marido, eu não devia estar me sentindo feliz naquele momento, eu devia estar quietinha no meu canto. Isso porque a gente tem uma falsa ideia de que a gente precisa estar chorando o tempo inteiro, triste o tempo inteiro, isolado o tempo inteiro ali no nosso sofrimento. E não. Quando a gente tiver vontade de chorar, a gente chora, a gente grita, a gente esperneia. Mas nos momentos em que o dia estiver mais ensolarado, aproveite os dias ensolarados, né? Os momentos que você se sente melhor para fazer uma atividade física, para sair com as suas amigas, para sair com um amigo para jogar uma bola. Aproveite esses dias. Eu digo que os dias ensolarados são os dias em que nós recarregamos as baterias para os dias nublados, né? Porque eles chegam, porque como eu disse, né, o luto ele é um processo cheio de altos e baixos. E vai ter o dia em que de repente a gente é invadido pelaquela onda do luto, né? E as ondas do luto, elas podem vir como uma marolinha, que quase a gente não sente nada, mas ela pode vir como uma onda mais forte, em que derruba a gente, mas a gente levanta depois. Mas, às vezes, ela pode vir como um tsunami, devastando tudo que está pela frente. Vários níveis, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, gente, chegou os dias ensolarados, os dias que você tem vontade de fazer as coisas, os dias que você está sorrindo, os dias que você está em paz com você mesmo, aproveite esses dias para recarregar as suas forças, as suas baterias, porque o luto vem como ondas. E assim, a gente está falando aqui muito de como eu, enlutado, devo reagir. E como é que eu vou receber, como é que eu devo receber, não sei se existe uma receita para isso, né? Possivelmente não. Mas assim, do André chegar e falar assim, não, cara, isso vai passar. Vamos lá, por que você está tanto tempo assim? Você passa 6 meses, 1 ano, já que não existe, né, uma data certa para você. Não é sair dessa, acho que não é essa a questão. Nem mas, assim, superar. Exato, nem né? superar. Mas como é que eu, Luciano, como é que eu posso amenizar, pelo menos? Porque algumas vezes eu acho até que seja afrontoso, né? Uma falta de reconhecimento da situação do André. Chega e fala, diz besteira, que isso, você está desse jeito, quem morreu foi ela. Com certeza a pessoa vai ouvir isso. Né? E aí, como é que o que eu devo fazer? O tipo de pergunta, né? Alguém que eu amo perdeu alguém. O que eu posso fazer, né, para poder ajudar? Eu acho que essa pergunta ela é excelente, porque a gente desmistifica muita coisa e a gente trabalha educação para a morte e educação para o luto, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa é a gente evitar frases clichês, né? Se você quer ajudar alguém enlutado, é um amigo seu, evite frases clichês. O que são frases clichês? Vai passar. Vai passar. Foi a vontade de Deus. Quem morreu né? foi ele ou ela. Quem morreu foi ele e ela. Né? Nossa, ficou viúva tão Pelo nova, menos já vai casar de novo, né? Ficou tão viúva, tão nova, já vai casar de novo, né? Quando é uma perda gestacional, né? Não se preocupa, estava bem no comecinho ainda, né? Novo. Você vai tentar de novo, vai ter outro filho. Então, assim, essas frases clichês foi a vontade de Deus, né? O tempo cura todas as coisas, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, assim, são frases clichês que não ajudam em nada o enlutado. Mas então, doutora, ao invés dessas palavras clichês, como que a gente pode de fato ajudar? Trocar essas palavras clichês por quê?
Tá, então vamos lá, né? Para que eu possa ajudar alguém que está vivendo um processo do luto, eu tenho um grande amigo que perdeu um pai, uma mãe, né? Então, como é que eu posso ajudar? Então, a primeira coisa é evitar frases clichês, né? Frases do tipo, foi a vontade de Deus, vai passar, o tempo cura tudo, ela é tão nova, já vai estar casando de novo, alguém que tem uma perda gestacional, mas estava bem no comecinho, já tu vai ter outro filho, né? Então, assim, são frases clichês que não ajudam em absolutamente nada o enlutado. E muitas das vezes invalidam o processo de luto dele. Então, assim, a primeira coisa, se você quer ajudar alguém que está enlutado, evitar frases desse tipo. É muito melhor você estar ao lado dele e dizer sinto muito pela sua perda e eu estou aqui do seu lado, do que você trazer essas frases de foi a vontade de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Né? Porque o que faz a diferença é o apoio e suporte emocional que é dado no momento. É você estar do lado, é você dizer que se importa, é você comparecer, é você, de alguma forma, mostrar que você está ali para ele. E é você também entender que esse enlutado ele tem necessidades. E uma das grandes necessidades do enlutado, que muitas das vezes é invalidada, é a necessidade que ele tem de falar de quem partiu. É de você ouvir, de sentar e, como você falou assim, falar assim, olha, André, eu estou aqui para te ajudar. E ouvir de verdade, né? Não querer falar. Sim, e poder falar o nome deles. Tem algumas pessoas que têm, enfim, um certo medo, né? Não vamos falar sobre fulano de tal, porque senão ela não vai se sentir bem. Não vamos falar. Vai chorar. Vai chorar. A gente não pode falar sobre o nome dele. Se a gente entendesse que para a maior parte dos enlutados, não vou dizer para todos, mas para a maior parte dos enlutados, o nosso desejo está falando sobre eles, sobre os nossos entes queridos que partiram o tempo todo. Se a gente pudesse, falaria sobre eles o tempo todo. Então, assim, não invalidar o luto do seu amigo, do seu familiar, do seu colega. Se ele quiser falar sobre quem partiu, esteja ali do lado dele para ouvir falar. Ofereça ajudas reais e concretas. Não simplesmente mande mensagem para ele e diga assim, se precisar de algo, estou aqui. Gente, deixa eu dizer uma coisa, um enlutado muitas das vezes não sabe nem o que ele quer. Ele não sabe muitas vezes nem pedir ajuda, porque ele está tão desorganizado internamente que às vezes ele não sabe o que pedir. Então, se você puder ter ações concretas do tipo, você é muito próximo da família, então compareça, faça uma visita, se ofereça para fazer o supermercado, se ofereça para levar os cachorros para passear, se ofereça para cuidar das crianças, de repente, em um determinado momento, para que aquela mãe ou aquele pai consiga tomar um banho, consiga fazer alguma coisa, se ofereça para, enfim, levar um almoço para lá, Isso são ações concretas em que, de fato, você está ajudando o enlutado naquele momento. E o mais importante de todos, estar presente. Não há nada melhor para dar suporte para um enlutado do que você estar presente. Estar presente não significa necessariamente eu estar todos os dias na sua casa, mas estar presente é eu poder mandar uma mensagem para você e dizer como é que você está, né? Olha, eu estou aqui, você querendo falar, eu estou aqui pronto para te ouvir. Isso é apoio, isso é acolhimento, e isso é que o enlutado, ele muitas das vezes precisa. E o enlutado também vai te dizer, olha, eu não quero falar sobre isso agora. E aí você vai respeitar. Também, porque nem sempre a gente está disposto a falar sobre essa perda, sobre essas dores. E a gente vai respeitar também, se um enlutado não quiser. Eu acho que é sempre a gente tentando identificar quais são os nossos limites, qual é o limite do outro, e aí a gente consegue estar ajudando as pessoas. Sem sombra de dúvida. Aí a gente pensou aqui nos bastidores, né? Que você ajuda tanta gente, né? Mas quem te ajuda? Na hora que chegou o luto, né? Na hora que chegou o seu momento de ter que lidar com as perdas, como foi para alguém lhe ajudar?
Você buscou uma terapia com um profissional? Como é que foi isso? E quando é que percebeu que precisava, né? Porque algumas vezes, muito assim, não, você precisa, aí a pessoa, não preciso, eu estou bem. Eu tô às vezes bem. a pessoa é mais relutante. Né? Mas assim, não quer aceitar ou, sabe, sei lá, talvez surja aquele pensamento assim, vamos... Porque ainda tem muita gente que acha que terapia é coisa para doido, né? Que você está ficando doido, que você precisa de ajuda, vai tomar remédio, e não entende de verdade o que é, né? Como é que é o processo, como é que é lá dentro quando você está com um psicólogo, né? E esse é o ponto, assim, quando é que eu preciso? Pois é, eu sempre digo que o cuidador também precisa de cuidado, né? Sim, com certeza. E isso independente de processo de luto ou não, né? Precisa de cuidado. Claro que com a minha perda, eu tinha uma clareza muito grande que o tipo de morte do meu esposo, ele poderia ser um complicador do meu luto, né? Porque a gente sempre tenta averiguar, né? Qual é o tipo de morte? Foi uma morte abrupta? Foi uma morte violenta? Porque isso são complicadores do luto, né? A gente que trabalha com luto, que estuda o luto, sabe. É diferente de uma morte que ela segue a lógica natural da vida, né? Eu vou só lhe cortar para dar um exemplo. Por exemplo, teoricamente natural que os seus filhos enterrem seus pais, né? E durante uma matéria que eu fiz aqui pro Imirante.com e pro G1 Maranhão, a gente visitou uma senhora que ela falou justamente isso. Ela perdeu a filha dela durante a pandemia e aquilo, nossa, ali mesmo de trás das câmeras, mexeu muito comigo, porque ela falou isso. Ela não é normal eu estar tendo que enterrar a minha filha. O normal era que ela me enterrasse. E aí ela fala sobre todo o processo, explicou do momento ali do luto dela na frente das câmeras. E para mim, nossa, foi uma das entrevistas assim mais intensas que eu fiz, assim, que eu saí carregado de um sentimento muito forte, né? Exatamente por isso, né? Porque a gente diz que existem alguns complicadores do luto, né? Se a pessoa tinha situações mal resolvidas, né, com a pessoa que se foi, se a morte foi violenta, se foi uma morte súbita, se foi uma morte que a pessoa já estava em cuidados paliativos. Tudo isso são fatores que a gente vai avaliando para dizer assim, podem ser complicadores do luto ou não. Existia qualidade nesse vínculo ou não? Era um vínculo ruim, né? Ou era um vínculo bom? Então, são coisas que a gente vai avaliando. Então, por ser psicóloga, é claro que isso me favoreceu ter uma certa clareza de que eu estava vindo de uma lua de mel com o meu marido, então, simplesmente, no final dessa lua de mel, eu me deparo com uma morte súbita dele. Então, assim, o meu cérebro demorou para processar aquilo. Então, assim, tenta imaginar que você está em um estado de felicidade plena e, em fração de segundos, o seu cérebro, ele entra em desespero. Ele não consegue processar aquilo. Virou a chave muito rápido, né? Isso. Ele não consegue processar aquilo. Ele não consegue entender que aquilo está acontecendo. E é claro que no momento que aquilo aconteceu, eu entendi. Isso pode complicar o meu luto, né? Ter presenciado a morte do meu marido pode complicar o meu luto. Então, na semana seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi buscar terapia. Certo. Intensificar o meu processo psicoterapêutico, porque eu sabia que eu precisava de muitos cuidados naquele momento. Para mim, e também porque eu trabalho com vidas, eu trabalho com outras pessoas, atendendo outras pessoas. Então, assim, como é que eu vou cuidar da dor do outro, né, do luto do outro, se o meu eu não vou estar cuidando? Então, a primeira coisa que eu precisava ter um respeito comigo mesmo. De saber que eu preciso cuidar desse luto, eu preciso ser gentil com o meu processo, mas eu também não vou apressar esse processo e a minha psicóloga, ela vai me ajudar, vai ser uma facilitadora nesse processo. Então, claro que eu não apenas digo para as pessoas que terapia é vida, que terapia é importante, mas eu também falo de um lugar de quem usufrui da psicoterapia. Não é como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não é nesse caso. Nessa situação não funciona. Não é nesse caso. Quando você perde alguém de dentro de casa, né, uma pessoa que mora com você,
eu tinha várias vezes essa sensação de que a pessoa saiu e que a qualquer momento ela ia voltar. E ali eu tinha doses homeopáticas de realidade, assim, né? Eu voltava, caía na real várias vezes, até que eu entendesse por completo que ela não ia mais voltar, né? O nunca mais, né? E eu acho que o ser humano, ele tem essa dificuldade de falar, ao mesmo tempo que a gente gosta muito de dizer, eu nunca vou fazer aquilo, eu nunca vou em tal lugar, mas a gente também tem dificuldade de colocar isso em prática, entender o nunca mais vai voltar. Eu conversei com algumas pessoas, elas também tinham essa sensação, né? E é algo que vai machucando a gente devagarinho, mas também, por outro lado, eu comecei a perceber que vai, de alguma forma, parece que cicatrizando, né? Ao mesmo tempo parece que cutuca a ferida, na verdade, é como se você estivesse botando um remédio ali em cima várias vezes. Vai sentir um pouco, mas é o efeito para parece que cicatrizar aquilo no futuro, né? E dentro disso, eu acho que, principalmente para quem mora, eu perdi meu pai e morava com ele, né? E isso era um sentimento que me machucava muito. Toda vez que eu caía ali naquela realidade, aquilo me doía muito. Chegou a acontecer isso com vocês também, assim, de perder essa noção de que a pessoa tinha morrido, aí do nada você vai lá, caramba, ela se foi mesmo e não vai mais voltar. Sim. Eu acho que quase todo enlutado ele tem essa dificuldade de processar, porque assim, o luto, ele envolve um processo de adaptação. Adaptação do seu cérebro para uma nova realidade, porque existia um mundo presumido. O mundo presumido que você conhecia, que era aquela realidade de você dentro de casa com seu pai, com a rotina de vocês, com as atividades que vocês realizavam, e aí, de repente, esse pai morre. Então, aquele mundo presumido se foi. E agora você tem uma nova realidade, que é conviver com a ausência dele. Só que conviver com essa ausência, ela pode vir em etapas, né? De um choque, depois aos poucos ir aceitando, né? E caindo a ficha, né? Nossa, nunca mais eu vou ouvir a voz dele. Nunca mais eu vou poder conversar com meu pai. Nunca mais eu vou poder trocar uma ideia com ele. Nunca mais eu vou poder abraçar. Nunca mais eu vou poder beijar. E aí começa a cair a ficha do nunca mais, do nunca mais, do nunca mais. E, às vezes, a gente tem, sim, dificuldade de processar isso. Eu falo que isso são pensamentos mágicos, né, que nós temos de que aquilo dali não aconteceu, né, em que, em algum momento, a pessoa ela vai bater na porta, vai voltar e nós vamos ser felizes como antes. Né? Mas a realidade nua e crua do luto não é essa, né? A gente vai ter esse nunca mais até o momento em que esse luto ele se integra, né? Porque a gente não supera uma perda, né? Luto não é um obstáculo para ser superado. Uma coisa no meu luto assim que eu optei, por exemplo, foi de não querer ver o meu pai dentro do caixão, morto, assim. Eu não queria ver ele. Eu não fui nem ao enterro, de verdade. Não fui ao velório também. Preferi ficar... Eu era jovem, né? Tinha 13, 14 anos. Eu queria me apegar às imagens dele em vida. E hoje, eu agradeço muito por ter tido essa sagacidade ali naquele momento. Porque a gente foi também pego de alguma forma assim, de surpresa. Meu pai morreu também bem jovem, com 51 anos. Né? Era meu avô, na verdade, que me criou. E jovem ali ainda... E ele tinha muita vida, era um cara cheio de vida e tal. Quando a gente se vê nessa situação... a minha mãe e minha irmã perguntaram se eu queria ir pro velório, pro enterro, e eu falei não, eu prefiro não ir, né? E hoje eu agradeço muito que eu tive essa decisão, porque pro meu luto foi ideal, assim. Até hoje as minhas memórias dele são com ele em vida, eu não vi o momento dele passando mal para ir para o hospital, nem falecendo, e eu acho que pro meu luto aquilo foi o diferencial. Ou seja, isso funcionou para você. Exato. Né? E eu acho que esse é o ponto. O que funciona muito bem para ele pode não funcionar para você. E olha que interessante, né? Em alguns momentos eu já até peguei imaginando, na verdade, como era ele ali, né, sendo enterrado. Você projeta, né? Mas é só uma imaginação, porque de verdade eu não vi. Né? E aí a gente sabe
que morreu sabe que não vai voltar, que tem esse nunca mais, todo que a gente está comentando, mas, ao mesmo tempo, você não tem a imagem real que a pessoa se foi, né? E eu acho que, às vezes, essa imagem, principalmente quando lhe pega de uma forma abrupta, é muito forte, né? Você ter que, de alguma maneira, acho que, não sei se é a palavra certa, doutora, mas ressignificar aquela imagem, né? O momento da pessoa, talvez, falecendo ali na sua frente, você acompanhando o processo dela de ir embora, né? E uma outra coisa que eu ia puxar aqui antes da gente encerrar é sobre a fé, né? Muita gente se apega, né, à sua fé ali na religião para poder superar esse momento. É uma válvula de escape mesmo? É algo... Eu não consideraria necessariamente como uma válvula de escape, né? Na verdade, existem pesquisas que mostram que muitos enlutados, né, as pessoas após perderem alguém que amam, acabam encontrando muito apoio, né, e muito tipo de suporte dentro da sua fé, né, dentro da sua espiritualidade. Entendi. E isso pode ajudar bastante, né? Então, assim, tudo vai depender de qual é a visão que você tem, né, desse porvir, né, dessa vida após a morte, se isso vai te confortar ou não, né? Se isso vai trazer alento ao seu coração ou não, né? No meu caso, é algo que me fortalece. Mas eu entendo que não é todo mundo que vê na espiritualidade, na religião, um ponto de conforto e de acolhimento nesse momento. Mas para mim funciona. Para outras pessoas pode não funcionar. O que as pesquisas trazem é que, sim, a religião, a espiritualidade, ela pode ser um ponto extremamente importante nesse processo do luto para trazer fortalecimento para um enlutado. Mas aí a gente precisa fazer as ressalvas, né? Sim. Nem todo enlutado tem uma religião, né? E nem todo enlutado vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus após a morte, né, de alguém que se foi. Porque em alguns momentos... mesmo quem são pessoas religiosas, que eram pessoas religiosas antes da perda, no momento que a perda se concretizou, pode ser instalados alguns questionamentos. Que às vezes a chave é ao contrário, né? Isso. Inverte essa posição. Né? A pessoa já faz perder aquele apego espiritual. Uma mãe que teve um filho assassinado. Né? Por que isso aconteceu? Isso, por que com meu filho, por que ele teve que morrer dessa forma, por que ele foi assassinado, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Então, para algumas pessoas, a questão da religião e da espiritualidade pode vir muito carregada de conflitos. Mas, às vezes, é um conflito inicial com questionamentos que são importantes iniciais, porque eu sempre digo, né? Esses questionamentos, se você é religioso, esses questionamentos que você trava com Deus são extremamente importantes. Né? Porque se para você o relacionamento com Deus é importante, por que eu não posso discutir com Ele? Né? Por que eu não posso fazer questionamentos para Ele sobre o que me aconteceu? E aí, no processo, muitas das vezes, isso vai sendo dirimido, a pessoa vai se fortalecendo e, aos poucos, ela vira a chave de tantos questionamentos e começa a ter uma outra compreensão sobre aquilo que lhe aconteceu. Então, assim, eu bato na tecla de que é algo importante, mas, para algumas pessoas, não vai ter essa importância toda. Né? Compreendido, explicou tudo. Ficou alguma dúvida a mais? Não, nenhuma. Eu estou ainda aqui digerindo. Mais esclarecedor. Isso é fato. E o que eu achei interessante é que a gente conseguiu conversar ainda assim de uma forma leve, um assunto que por muitas vezes é denso, né? Para quem está aí do outro lado, às vezes está passando por esse momento agora e a gente sabe que é um peso que você carrega ali. E até esse fardo ficar mais leve, passa justamente pela palavra que talvez a gente tenha mais falado aqui durante esse bate-papo, que é o processo. Né? Doutora, foi um prazer ter a senhora aqui, foi muito esclarecedor, foi muito bom conversar com você. Excelente. Está mais do que convidado a voltar em breve para a gente falar até de outros temas também. Né? Luciano, muito obrigado também por dividir o podcast aqui comigo, mas dá um recado para a galera antes de se despedir. Então, você vai lá no canal do YouTube do Imirante.com, Dona Mira do Amor, clica aí, curte, compartilha, tá bom? Então, assim, segue a gente, manda perguntas que a gente precisa também saber entender e querer te ajudar, tá? Então, não perde tempo, faz isso aí.
Isso aí, a gente quer descobrir o que está passando aí do outro lado também. Enquanto isso, a gente continua trazendo os nossos convidados para tirar várias dúvidas sobre o Na Mira do Amor. É isso aí, galera. A gente se encontra. Até a próxima.